E aí, pessoal, olá, olá, olá. Sejam todos bem-vindos novamente. Hoje, para as nossas ranqueadas, decidi trazer um líder um pouquinho diferente, certo? Vamos hoje ver um líder de OP10, Trafalgar Law. É um líder que eu ainda não estou com tanta prática, certo? Pode ser que eu cometa ainda alguns erros, mas é um líder que eu acho extremamente interessante. Ele é um líder verde e amarelo. Ele é um líder um pouco mais de combo, ok? A habilidade dele, eu tenho que ter um dom ligado ao líder. E os meus personagens na mesa têm que fazer 5 de custo ou mais, certo? Se essas duas condições forem atendidas, eu posso ativar o efeito, volto um personagem para minha mão e revelo o topo da minha vida. Se essa carta revelada no topo da minha vida for um supernova com custo de 5 ou menos, eu posso jogá-lo ou não na mesa, certo? Então, essa aqui seria a lista que eu vou usar, certo? Então vai usar muita coisa que eu normalmente já uso na Bonnie, né? Então tem essa Bonnie buscadora, que todo mundo já conhece, o próprio Cavendish, o Capitão Kidd, né? Por ter o Kidd, tem que ter o Rosnant também. 3 Rod Jones, 4 da Bonnie, né? Aqui a Bonnie já entra melhor que a Carrot nesse deck, porque o líder usa só supernovas, basicamente. Então a Carrot já não entraria. A Tashig, que é a proteção de verdes, né? Acho que das cartas verdes, a única diferente é esse lá, o custo 5 blocker, que quando você joga ele, ele desvira. Não, ele retorna o personagem para minha mão e joga um custo 3 da minha mão para a mesa. Não é isso? Aí temos a parte amarela do deck. Temos 4 dessa Camel, né? Efeito dela no seu turno, on play você compra uma carta. Ela serve muito para poder jogarmos na curva par e termos um dom sobrando e 5 de custo na mesa, certo? Também temos esse Capone, que eu pego uma vida e coloco uma carta na vida. Essa Bonnie, que é uma blocker, faço mais ou menos a mesma coisa. Luffy, custo 1, é um Searcher. X-Drake, custo 3, um excelente 2K. E a carta mais cara e mais importante desse deck, Trafalgar Law, custo 7. Boto ele na mesa, revelo uma carta de supernova da minha mão, coloco no topo da minha vida e aí coloco um dom no líder. Ou seja, só de colocar ele em campo, todas as condições do líder estão atendidas, né? Então, queria jogar algumas partidazinhas com essa lista. Deixa eu já trocar para a lista certa, para não termos o problema de começarmos a partida sem estar com a lista do LoL. Ok? Esse deck eu joguei pouco. Não joguei ainda com ele fisicamente, né? Porque a OP10 ainda não chegou na minha cidade, certo? Pelo menos não no momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente sabe como funcionam as questões de problema de distribuição de cartas. Já para o Brasil, imagine para regiões que não são o Sudeste, né? Então ainda não tive chance de jogar com ele fisicamente, então tenho jogado muito com ele no simulador, mas não joguei ainda em Ranked. Então, embora eu conheça mais ou menos o deck, saiba o que eu preciso fazer, eu ainda não tive a chance de testar isso num ambiente um pouco mais competitivo como é a Ranked. Ok? Então, vamos tentar. As builds que eu tinha testado primeiro, elas eram um pouco mais agro do que essa lista que eu estou usando agora. Essa lista parece ser um pouquinho mais estável, porque antes a lista dele era muito, muito agro e você perdia facilmente para alguns decks que tivessem um pouquinho mais de blocker, de cartas na mão, essas coisas. Por exemplo, era um líder que perdia muito fácil para Zope, para o próprio Kid amarelo que sai em P10, né? Para decks pretos em geral ele também apanhava bastante. Então, não estava. Aquela lista não me agradava tanto ainda por isso. Vamos ver se com essa aqui esse tipo de problema diminui um pouco, né? Vamos esperar o oponente resolver criar a sala, né?
5 minutos de vídeo e ainda não começamos uma partida. Um novo recorde. Vamos ver aqui. Pronto, consegui criar a sala. Copiar o código. Vamos lá. Contra o que vamos cair? Ok, Bonnie. A gente pode ver aqui que não é a melhor das matches para o Lau. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou manter. Ele escolheu ir primeiro. Então eu estou na 2, né? Perfeito. Então na 2 eu quero fazer carrot. Por que eu quero fazer carrot? Porque aí no próximo turno eu faço Tashig e coloco um dono líder. E aí eu já vou ter carrot, Carmel, não é carrot, Carmel e Tashig na mesa. Então terei 5 dons para fazer o que eu precisar. Vamos lá. Carmel, compro uma carta, comprei a Bonnie. Então eu já conseguiria, né, fazer o efeito e ter uma Bonnie pro próximo turno. Vamos ver o que ele vai fazer. 3 dons, ele normalmente faz um Searcher ou um Blocker, né? E depois baixa da minha vida. Vamos ver, vamos ver. Também é uma possibilidade eu botar esse X-Drake aqui, dependendo do que ele coloca lá. Ok, 6 na vida, vou tomar esse primeiro. Ok. Na verdade, essa Bonnie aqui é a jogada. Eu coloco ela, pego o topo da vida, coloco a Bonnie. E aí eu ativo o efeito do LoL. Acho que é isso. E vou ter um blocker na mesa ainda. Ok. Então eu vou começar batendo 6 na vida. Ele vai usar o efeito para virar minha Carmel. Perfeito. Tomou a vida. Aí eu coloco a Bonnie, pego a carta do topo da minha vida, que é um Lau, excelente pra gente, tá? Vou colocar a Bonnie no topo da vida e vou ativar a habilidade do LoL. Volto o personagem para minha mão e coloco um custo 5 na mesa. Essa daqui eu vou ativar a habilidade dele e ela não vai desvirar o dom e eu passo. A gente tá num matchup muito ruim, então tudo que a gente puder fazer para melhorar esse matchup a gente vai fazer. Tá. Vamos ver o que é que eu posso fazer aqui. Com 4 dons. O bom dessa jogada foi que a gente tirou a jogada dele de Cavendish, né, para essa rodada. Então, atrasamos em um dom a curva dele, o que para Bonnie, particularmente falando, é terrível porque ela tem pouquíssimas jogadas de 3 dons. Tanto é que ela não tem jogada, que ela vai bater 8 na minha vida direta e eu vou bloquear com a Bonnie. A Bonnie bloqueia o ataque da Bonnie depois da Bonnie travar o dom da Bonnie. Né? Podemos ver aí um excelente jogo de palavras. Ok. Eu vou começar fazendo um Searcher aqui. Com esse Searcher eu vou achar um Cavendish. Eu vou colocar este Cavendish na mesa. E eu vou bater 7 na vida. Ele vai virar meu líder. Perfeito. Ok, vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele vai tomar esse ataque? Ok. Ele usou o evento. Um evento pagando o outro para counterar. Ok. E aqui eu vou colocar um dono meu líder para fazer o efeito. Por que eu vou fazer o efeito? Para recuperar esse Luffy aqui que eu coloquei na mesa. Okay? A gente vê que o topo da vida é Rhoda Jones. Eu não vou colocar. Então já sei qual é a carta do topo da minha vida. E recuperei uma carta de recurso. Certo?
Lembrando que eu só revelo o topo da minha vida, então eu não preciso deixar ela aberta. Então todo turno eu posso só revelar a carta. Ok? Ele fez o Rody Jones, virou meu Cavendish, então ele não vai ter dom aberto nesse turno. 5 na vida, eu vou counterar com Carmel. E aqui eu vou defender com X-Drake e Bonnie. Ok. Aqui, aqui eu tenho uma jogada excelente para fazer. Eu faço o Luffy, certo? Vai me sobrar um dom. Eu coloco. Aí eu procuro um Supernova custo 5, boto o Lau na mesa e coloco esse custo 5 que eu achar na vida para fazer o efeito com o Lau. Não é isso? Vamos lá. Aqui eu tenho um Lau, perfeito. Ok, então vamos lá. Trafalgar Law, eu coloco essa aqui na vida, dou um dom pro meu líder. Aí eu vou bater 6 na vida com o Cavendish. Ok, ele defendeu. Aí eu posso bater 7 aqui e 7 com o líder. Aí eu vou fazer a habilidade do Lau. Eu volto o Luffy pra mão, revelo esse Lau Blocker e boto na mesa. Ativo a habilidade do Lau Blocker. Eu volto um personagem pra minha mão. Eu vou voltar a Bonnie. Por quê? Porque talvez no próximo turno eu consiga fazer o one play dela de novo. E eu posso botar um custo 3 ou menor da minha mão na mesa. E aí eu vou colocar o Rocinante. Então, eu dei vários ataques na vida, botei um bicho grande, um personagem grande para bater no próximo turno e botei dois blockers, certo? Então, uma ótima jogada pra gente aqui. Ele vai botar o Kid, interessante. Kid traz o Rocinante. Ele é um dom pro Kid. Então, de novo, ele não vai ter nenhum dom em pé para habilidade do líder, né? Eu vou blocar isso aqui com o Lau para não gastar a carta da mão. Já vai ter aqui. E eu vou bloquear com o Rocinante. Por que eu vou bloquear com o Rocinante? Para eu ter espaço na mesa para fazer aquela mesma jogadinha de Luffy com o Lau. Luffy, procura um custo 5. Eu vou pegar. Como eu já tenho um custo 5 aqui na mão, eu vou pegar outro Lau. Certo? E eu vou fazer isso aqui. Vou colocar essa Bonnie na vida e um dom no Lau. Aí agora vamos para os ataques. Ele tem 8 aqui, né? Eu vou bater 10 na vida. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que eu devia, na verdade, ter batido 9 na vida só. Pra eu ter um dom a mais, pra dar um segundo ataque, seja com Cavendish ou com. Se bem que eu vou ter o dom porque eu vou bater com Cavendish, né? Ok, ele defendeu. Vou bater com Cavendish aqui só pra desvirar dom. E eu vou bater 9 na vida com o líder.
Ok, usou o rostante para defender o Lau. Ou o Kid. Certo. O que é que eu vou fazer? Efeito do líder. Volto um personagem para minha mão. Vou colocar a Bonnie e eu vou usar o efeito da Bonnie no Jones para ele ter um atacante a menos no próximo turno. E eu vou passar com o meu blocker em pé. Ok? Nesse momento a gente está muito, muito tranquilo nessa partida. Ele está perdendo recurso, mas ele pode a qualquer momento botar um Shanks 9 e matar nosso Lau. Perfeito. Exatamente o que eu achei que fosse acontecer. Aqui, ele tá em maus lençóis por quê? Porque, novamente, ou ele faz o efeito do Kid, ou ele vai ter o efeito da Bonnie. Ele vai escolher fazer o efeito do Kid, vai bater 9. Ou ele vai bater 9, ou ele vai usar o efeito sem bater. O que será que ele vai fazer? Eu faria o efeito sem bater aqui, porque ele ia ficar mais vulnerável se não fizesse. Perfeito. Ele vai bater 5 na minha vida. Eu vou tomar esse 5 para ter uma carta a mais na mão. Ok, Rudy Jones. Eu acho que eu posso fazer um Rudy Jones aqui, não posso? Eu acho que sim, viu? 7. Aí vira esses dois. Bato 8 aqui. Aí bato 8 desvirando dois dons. Bato 8. E aí ele já deve ter caído. Certo. Vou fazer o Rudy Jones virando esses dois. Comprei minha última vida. 8 no Kid. 9. 8 no Kid, desviro 2. 9. 10 no Kid. Ok, morreu. O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou bater 5, certo? Porque aí ou ele toma vida ou ele descarta uma carta. Aí eu bato 7, 7. Eu acho que essa é a minha melhor chance de ganhar essa partida. 5. Ok. Aqui não tem como ele defender 7, né? Então, 7. E aqui eu vou ter que ir pra sorte. Então, tudo ou nada. 7 na vida. Conseguimos, ganhamos essa partida. Essa não é uma match tão fácil. A gente jogou muito bem pra conseguir a vitória aqui. Interessante. Nossa, o deck funcionou muito bem nessa primeira partida. Ok. Vamos para nosso segundo enfrentamento do dia. Será que a gente vai cair contra o mesmo cara? Espero que não. Ok, um Kid. Excelente confronto também. Perfeito. Vamos ver. A match aqui é menos desfavorável do que a da Bonnie, mas o jeito de jogar também é totalmente diferente. Vamos lá, segunda partida. Ok, já tenho a Carmel e tenho a Bonnie, que são as duas coisas que eu mais quero para os dois primeiros rounds. Então tá ótimo. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ok, ele começa com o Luffy. Vai procurou o Basil Hawkins. Ok. Então vou dar a Carmel aqui. Compro uma carta, comprei o X-Drake, perfeito. 3 dons. O que é que ele pode fazer com 3 dons? Eu acho que ele vai bater 6 na vida e botar um Shirahoshi, blocker. Não, 7 na vida. Deve fazer outro search então com o Luffy, né? Com outro Luffy. Perfeito. Olha, encontrei um All. Ótimo. Olha, o Apu. Perfeito. Então aqui. Bonnie. Pegamos uma carta do topo da vida. Vamos colocar o custo 5. Ok. Vou colocar esse Lau. Por quê?
Vou dar um dom no meu líder. Bater 6 na vida. 6 na vida. Será que ele vai tomar? Ele vai blocar isso aqui. Tomou, ok. Minha primeira vida é normal. Ele. Peraí. Ah, pronto. Ele comprou a Robin intrigou, jogou um personagem que custa 3 ou menos, da mão pra mesa, jogou um X-Drake. Ok. Então vou ativar a habilidade do meu líder, eu vou voltar Carmel pra minha mão e vou colocar o Lau na mesa. Com o Lau, eu vou voltar essa Bonnie e vou colocar um Rocinante. Por que, é que eu vou colocar o Rocinante? Para ter dois blockers na mesa. E caso eu precise, eu possa usar a Bonnie de novo para fazer uma jogadinha parecida. Né? Vamos ver o que, é que ele vai fazer. Lembrando que ele não pode fazer o efeito do X-Drake de virar meus blockers, porque ele precisa ter menos vida do que eu. Okay? E ele só poderia virar o Rocinante. O Lau ele não poderia virar. Ele bateu 5 na vida, eu vou usar o Lau para defender. Ele deve fazer um Hawkins agora. É, um Buscador e provavelmente um Hawkins. Vamos ver o que ele vai fazer. Ok, ele pegou um Ki de 8. Perfeito. Então vai fazer o Hawkins, vai colocar a vida em pé e vai colocar logo como, o Hawkins como blocker. Lembrando que se eu atacar e ele bloquear com esse Hawkins e deixar o Hawkins morrer, eu perco uma vida pelo efeito do Hawkins. Mas eu tenho isso aqui. Cadê? Isso aqui para me ajudar. Como eu tenho mais vida que ele, eu posso dar rest nele e restar o Hawkins dele. Então, coloco ele, giro o Hawkins e automaticamente eu ganho ataques para serem feitos. Eu vou bater. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou ter que bater 8, né? Não. Eu vou bater 7 na vida. Ou 8 na vida. Não, vou bater. Vou botar Carmel. Vou comprar mais uma carta. Comprei outra coisa. E vou bater 6 na vida. Por quê? Porque provavelmente ele vai tomar pra tiver o efeito do Capone e travar o meu Lau. 6 na vida. Ok, ele counterou, inesperado. Eu esperava que ele fosse tomar essa vida. Então eu acho que eu vou bater 6 na vida de novo com o meu blocker. Não sei se é a melhor escolha, mas é o que eu vou fazer. Ele escolheu não trigar, ok? Então vamos lá, efeito. Vou voltar. Eu vou voltar o X-Drake para eu não perder ele, e porque ele é um tipo que é excelente. O topo da minha vida é uma Tashig, ok. Próximo turno ele vai ter 7 dons. Ele ainda não pode fazer o Kid, então eu ainda vou ter 2 vidas. Quer dizer, eu ainda posso ter 2 vidas no próximo turno, né? Vamos ver o que é que ele vai fazer. Ele tem a chance de fazer um Lau 8 também, né? Um Lau 7 também. Pra mim seria excelente se eu encontrasse algum custo 5 agora. Ok. Ele bateu 6 na minha vida. Eu vou utilizar a Tashig. Não, vou usar o X-Drake pra me defender. Ele vai bater mais 6. Só que agora ele bateu no Lau. Eu vou utilizar uma dessas bonus counter pra me defender. Ok.
5 dons. Nami. Eu realmente não esperava essa Nami. Ele vai taxar uma carta, dá KO no custo 5 e se tiver 3 ou menos ele puxa uma carta. Ele tentou destruir o meu Lau aqui, só que o efeito do Rocinante vai ativar e ele morre pelo Lau. Ok? E ele puxa uma carta. Perfeito. Eu puxei exatamente o que eu precisava. Então vamos lá. Eu vou começar. O problema é que eu provavelmente vou perder uma vida aqui, né? Eu vou começar colocando esse Lau. O Lau vai colocar o Cavendish na minha vida. Dou um dom pro meu Lau. E eu vou ativar o efeito. Vou voltar isso aqui para minha mão. Vou colocar o Cavendish na mesa. Estou com 3 dom aberto. E o que é que eu vou fazer? Eu não vou bater. Por quê? Porque no momento que eu bater, ele vai virar esse blocker para trashar minha vida. Aí no outro turno, ele faz o Kid e eu fico com a vida zerada. Ok? Então, eu vou colocar a minha Bunny. Por que eu vou colocar a Bunny? Porque eu posso usar a habilidade dela para tirar a Tashiga do topo da minha vida. E eu vou colocar essa Bunny aqui. Não, essa Bunny não. Eu vou botar Carmel na vida. Por que eu vou botar Carmel? Não, não posso botar Carmel. Vou botar a Bonnie mesmo, então, né? Não, vou botar esse Capone. Não, esse... Peraí, como é que é? Ah, tem que ser um custo 5. Nossa, que misplay que eu dei agora. Eu não devia ter tirado a vida. É isso, eu acho que eu vou ficar com a vida zerada no próximo turno. Não tem o que eu possa fazer aqui. Eu joguei muito errado nessa. Eu tinha que lembrar que ela coloca custo 5. Nossa, muito, muito errado essa jogada. Porque agora ele tem passe livre para fazer o custo 8 e zerar a minha vida. Ok que eu vou ter como restituir essa vida com o Lau no próximo turno, mas nunca é uma boa coisa. Ok, 5 na vida, vou virar o meu Lau pra defender. Ok, ele vai bater 6 no Lau. Eu vou usar minha Bonnie pra counterar. Ele deve bater 5 na vida e depois 8 o Kid fazendo o efeito. Como eu disse, descartou meu Capone da última vida e vai bater 5 na vida. Aqui, como eu só tenho 2K, não, eu tenho um 1K com a Carmel, verdade. Então eu vou bloquear com a Carmel. Ok. Efeito do Kid, ele vai filtrar a mão, compra uma carta, descarta um. E assim segue. Aqui ele não tem o efeito do líder, certo? Por quê? Porque o efeito do líder ele tem que revelar a carta da vida. Então a carta tem que estar virada para baixo. Como essa aqui está virada para cima, ele não pode usar o efeito do líder para fazer nada. Aqui eu tenho que colocar um supernova no topo da vida, né? Se eu tivesse algum supernova que tivesse trigger, seria ótimo. Mas aqui, vamos lá. Vou botar esse Lau para recuperar uma vida, colocando o Capone na vida, dando um dom pro Lau. Aí eu vou bater 7 na vida, recuperando 2 dons. Será que ele vai entregar esse aqui? Eu poderia ir pra board aqui também, né? Agora que eu já recuperei um dom. Acho que eu vou pra board a partir de agora. 9. Ok. Ele counterou, então ele não tem counter pra eu bater 11 no kid dele. Perfeito. Ah, ele tem um blocker, tá. Então, droga, não previu o blocker.
essa janela se fechou. Eu esqueci totalmente que tinha um blocker ali. Então eu vou. Eu acho que eu vou bater 8 aqui e vou passar pra evitar ativar o efeito dele e evitar dar carta na mão pra ele. Eu vou bater 8 com o meu líder. No. Era aqui. Nossa. É isso. Ok. Vamos ver o que eu consigo fazer. Eu tinha que ter tirado essa não, eu acho. Joguei muito mal essa partida. Eu cometi dois erros muito graves, tanto com a Bonnie quanto nesse último ataque aqui. Ok. Ele colocou o Luffy. O Luffy vai procurar algum personagem pra ele. Ele achou o quê? Um Cavendish. Cavendish Promo. Não, Cavendish de OP10, né? Ok. 7 dons no líder. Esse primeiro eu vou counterar. Carmel e Tashig. 5 na vida. Cavendish. 6 na vida. Eu vou bloquear com a bola. Eu acho que eu vou perder essa partida aqui muito, muito por questão de misplay, tá? Ok, ele bateu 7 no meu Cavendish. Eu consigo counterar isso aqui. Ele vai bater 9 no Cavendish. Eu vou deitar o meu Lau pra bloquear. E ele vai botar um Shirahoshi Blocker, uma Viola Blocker pra virar pra baixo o blocker dele aqui, né? E agora vai filtrar a mão. Isso aqui provavelmente é um K ou um 2K. 2K. Então eu vou começar batendo 11. Ah, peraí. Deixa eu fazer o efeito do Luffy. Eu vou pegar esse Lau aqui, tá? Tá. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Hum. Ele tem um blocker, né? É, eu vou perder essa vida. Por causa do blocker. Ok. Consegui fazer a pesquisa dele 2 vezes. Vou pegar. Acho que eu vou pegar uma Bonnie. Só por desencargo de consciência. Vou bater 11 aqui. Ele tem 2 blockers. 5 aqui. Eu não sei se eu viraria esse bicho aí pra blocar, não. Perfeito. Aí eu vou bater 7 na Nami. Desvirando 2.
E agora ele vai trashar minha vida. Ou, pera, tem algo que eu posso fazer aqui? Eu já vou perder a vida mesmo, né? Então eu volto a esse Cavendish. Nossa, eu jurava que eu tinha outra coisa. Eu jurava que eu tinha outra coisa no topo da vida. Caramba, eu joguei bem errado agora. Ok, é isso. Ele bloca. Mantém o kit dele vivo. E eu só tenho dois blockers na mesa. Tá? Que eu vou blocar. E ele vai bater 15 na minha vida. GG. É isso. Jogamos relativamente bem, mas cometemos alguns errinhos muito, muito, muito graves. É realmente uma questão de falta de prática com o deck, né? A gente viu que na primeira na primeira partida, né, contra a Bonnie, eu tinha uma ideia muito geral já do que o deck conseguia fazer, do que eu precisava fazer para cada situação. Mas nessa daqui, na hora das micro decisões de final de jogo, eu cometi alguns erros bem graves, né? Tanto a Bonnie colocando o personagem errado, ataquei errado a Nami dele, né? Bati no Kit quando era pra bater na Nami, né? Essa decisãozinha do final aqui também foi meio errada, ok? É um deck que precisa de muita prática, precisa de muito noção do que tá fazendo. Eu ainda tô trabalhando nessa noção, mas é um deck, no geral, muito divertido. Gostei muito dessas partidas, certo? Então, é isso, guys. Por hoje é só. Tenha um ótimo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Por hoje é só e bye bye.